paz do Senhor, amados, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo à primeira transmissão ao vivo. Estamos ao vivo aqui para vocês no podcast Jesus é para você. Então, você que gosta desse podcast, já deixa seu like aí em nome de Jesus e compartilha com mais pessoas. Temos muitas pregações, muitas coisas boas, confere aí. Ó, o conteúdo tá muito legal. E ao meu lado temos também uma apresentadora que é aqui do meu lado. Se apresente, pessoal. A paz do Senhor a todos do podcast aí, né? Jesus é para você, que você receba, né? Através do nosso podcast, transformação de vida, vem ouvir a palavra aí, né? Com foco. E me apresentar também aqui para vocês, né? Meu nome é Thalita Souza, sou esposa aqui do Gabriel, né? Para quem não sabe. E vou estar aqui presente também no podcast Jesus é para você. Quero já pedir para os irmãos e irmãs compartilhar o podcast, deixar aí o seu comentário, o like, né, que é a curtida, já compartilhar aí com seu parente, com seu amigo, com seu vizinho, manda o link aí nas redes sociais para ele, né, dessa gravação aqui, né, ao vivo. Então peço aí para você que venha ter foco total, gente, no programa, não se distraia, né? Porque vai ter momento da palavra aí. Então fiquem ligados aí no trono. Amém, pessoal. E hoje já vou falar que vai ter várias novidades para vocês. Vários temas legais aí para vocês. E o tema de hoje que eu vou falar, o tema de hoje é o seguinte: vencendo através das dificuldades, apesar de tudo. E hoje, né, Estalita, a gente Isso. até ouviu um pouquinho sobre isso, não é? Sim, nós ouvimos ali na igreja, né, um obreiro falando com a gente a respeito das pessoas que perseveraram, né, não desistiram, que estão aí, por exemplo, na palavra de Deus, como Jó passou por tudo aquilo que ele passou, que ele ficou, né, sem os bens dele lá, passou um processo do Senhor, não negou o nome do Senhor, né, como a mulher dele falou para ele negar, né, o nome do Senhor, ele não negou, ele continuou firme, né. Teve Davi ali também que passou o processo com o Senhor, não desistiu, José, né? Várias outras pessoas na Bíblia. Mas, gente, ressaltando que nem todas as pessoas ouviram a voz de Deus. Teve pessoas que desistiram e escolheu esse caminho para desistir, né? Por exemplo, a mulher de Ló, né? Olhou para trás, não quis ouvir a voz do Senhor, né? Então, que hoje, gente, fique de exemplo, né? Para nós aqui, né? Porque a Bíblia, ela é um manual, né, diário. Então você tem que seguir, né, a palavra do Senhor para ter edificação na sua vida, dar ouvidos e não fazer, como o exemplo negativo da mulher de Ló, né? Amém, pessoal. Antes de entrar na palavra aqui, né, exatamente lá no princípio, no livro do princípio, tá? Quem não sabe o que é livro do princípio, é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, tá bom? É que a gente fala o livro do princípio, do início, mas é o livro de Gênesis, tá bom? Vamos orar aqui. Senhor, bendito Pai, vai abençoando cada ouvinte, Pai. Cada um que está ouvindo, cada um seja abençoado. Visita cada um, Senhor. Cada um que ouve podcast, cada um que ouve pregações, cada um que venha compartilhar, cada um que gosta desse conteúdo, que eles venham ouvir, que eles venham
gostar que a mais e palavra vem mais, entrar no coração das compartilhar mais e pessoas, mais transformar, ter com mais transformação de vida. pessoas, Porque as pessoas que ouvem a que palavra mais do Senhor, pessoas venham obedecem, gostar elas têm das transformação pregações. de vida. Em Então, eu nome do declaro e Senhor profetizo Jesus. transformação naquele Abençoe, problema que Deus. cada um aí estiver Abençoe, enfrentando. tire Em todo nome o de mal. Jesus, eu te Em peço, nome de abençoa essa Jesus. Vai transmissão abençoando aqui. Deus, Em honrando nome de e Jesus, ungindo. abençoa Agora os sim. ouvidos, a mente e o coração de cada um dos Amém, ouvintes. Senhor. Amém. Amém, gente? Olha só. Olha só, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto aqui para vocês, que tá lá em Gênesis, capítulo 41. Sem demorar um pouquinho, a palavra de Deus vai falar sobre José. José, quando ele, aleluia, se tornou governador. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso rapidamente com vocês. Aqui em Gênesis 41 ele disse 38. Ele diz assim: E diz Faraó aos seus servos: Achamos um homem como este em quem age o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fizer saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e eu por tua boca e governará todo o meu povo. Somente no trono e serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia, essa palavra é tão tremenda porque a história de José começa lá atrás. José, ele veio da descendência de quem? Da linhagem de Jacó, as 12 tribos de Israel, né, que eram seus irmãos. Então ele foi vendido pelos seus irmãos por causa de quê? De ciúmes. Se a gente voltar ali, a gente vê que os ciúmes causou. Os irmãos jogaram José no poço, ele foi vendido como escravo e foi para onde? No Egito. Lá ele serviu, foi escravo, foi preso, mas tinha um diferencial, Thalita. Ele tinha o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem tudo para vencer. Ele tinha o Espírito de Deus e ele tinha sabedoria. Sabedoria. Não adianta você ter o Espírito Santo, mas não ser sábio, Thalita. Não é verdade? Com certeza. Se a pessoa tem o Espírito Santo, mas a pessoa não é sábia, não adianta de nada, né? E ele foi sábio, tanto é que aqui, se a gente voltar só um capítulo para trás, José ele foi preso por quê? Porque ele foi acusado injustamente de ter dado em cima da mulher do chefe do capitão do faraó, né? A mulher do chefe dos guerreiros de Faraó, né? Então ele foi acusado e injustamente foi preso, né? Foi preso ali, injustamente, mas ele venceu. Por quê? Porque o rei, ele teve um sonho e ele queria interpretação sobre esse sonho, porém ninguém sabia interpretar aquele sonho. Muitos falavam muito vagamente, não falava nada com nada. E José foi lá com toda a sabedoria que Deus deu a ele e falou: olha, isso aí significa assim, 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 certo? Ele pediu um tempo, pediu a revelação de Deus e Deus deu a revelação a José. Olha o quanto foi bonito.
Então, José ali ele foi reconhecido com Faraó, tanto que a gente vê aqui no versículo 38 em diante até o 43 que o Faraó honrou quem? Honrou a José. Ele mandou José tirar as vestes e colocar a veste de linho fino. Linho fino, pessoal, é um tecido, eu acho que é melhor que seda, não é? Acho que é melhor que seda. Colocou um colar de ouro puro, né, no pescoço de José e tirou o anel do próprio dedo, simbolizava autoridade, certo, tal, e mandou colocar em José e falou: olha, abaixo de você, acima de você, você só vai responder a mim. Abaixo de você não responde a ninguém, somente a mim. Ou seja, ele tinha carta branca, ele podia mandar fazer o que ele quisesse no Egito. A única pessoa que poderia tirar essa autoridade dele era quem? Faraó, não é isso? Com certeza. Faraó era o único que podia tirar a autoridade de José do Egito. José venceu, ele reencontrou seus irmãos, ele perdoou com o tempo, porque durante todo esse tempo José amadureceu e ele teve que viver o propósito de amadurecimento aí. Viva o propósito de amadurecimento que no final tudo dá certo. Amém? Não é isso, Thaís? Com certeza. Que no final tudo vai dar certo, pessoal. Então você sabia essa história de José do Egito, que ele venceu apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, ele venceu. Ele não desistiu da promessa que Deus tinha para ele, tá bom? Então continue firme, olha, e ainda muitas pregações, muitos testemunhos legais vão vir. Eu vou pôr um testemunho aqui inédito para vocês conferir, né? Está ali, tá? Isso. Vai ter novidades, como o Gabriel tá falando. A gente vai ter várias novidades aqui no podcast. Vai entrar também quadros novos, né? Vocês vão estar sabendo o nome logo de cada um dos quadros, sobre o que vai falar nesses quadros aqui no programa. E esses quadros é especialmente para vocês, né? Participarem também, né? Se você quiser compartilhar também com um amigo seu, uma tia, um avô, esses quadros que a gente vai fazer aqui, né? Quem sabe também, gente, a gente pode gravar os quadros também na rua e passar no podcast, né, em áudio para vocês ouvirem os testemunhos, porque vai ter quadro também específico só para testemunho, como o irmão Gabriel tá falando para vocês. Então fiquem ligadinhos no podcast. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Fui rapidinho. Só quis trazer essa curiosidade para vocês. Você pode vencer. Apenas continue e não desista dessa fé. Agora tem que ser fiel e tem que estar firme, tá bom? Muito obrigado você que curtiu, você que vai curtir, você que vai ouvir. Que Deus te abençoe. Quer despedir do pessoal? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo podcast, viu? Porque Jesus é para você. Tchau, pessoal.